Bom, gente, um bom dia para todos. Nós vamos hoje resolver a questão 18 que caiu no ENAD 2005. É uma questão que envolve geometria analítica, particularmente você tem aqui circunferências, tem reta, são conceitos, como a gente falou, da geometria analítica. Vamos fazer essa leitura. Ele dá duas equações que ele chama até de circunferência. Veja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 4y mais 4 igual a zero, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 2y mais 1 igual a zero, representam no sistema cartesiano as circunferências C1 e C2, respectivamente. E a partir daí ele faz várias colocações onde nós vamos ver se essas afirmações dele, essas proposições estão corretas, né? Então, há uma proposição apenas correta, a gente vai verificar qual delas vai ser. O que a gente vai, inicialmente, é representar no sistema cartesiano ortogonal essas duas circunferências. Necessariamente, eu preciso, para representar essa circunferência e essa, eu preciso de quê? Eu preciso de determinar o centro e o raio da circunferência. Então, nós vamos já colocar de uma forma, sem demonstrar, a lei da circunferência, chamada na forma geral. Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x de c, x menos 2y de c, y mais x de c ao quadrado mais y de c ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Entendemos que o x de c e o y de c são as coordenadas do centro e o r é o raio da circunferência. A partir daí, nós vamos olhar para aquela lei x ao quadrado, para a lei que ele chamou da circunferência 1. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 4y mais 4 igual a zero. O que a gente pode estar fazendo aqui? A gente pode estar determinando o x de centro e o y de centro e o raio a partir das comparações da equação dada com essa escrita aqui da forma geral, de qualquer circunferência. Então, observe que o x ao quadrado e o y ao quadrado estão aqui e veja que a variável x, certo? Ela tem um número, um valor numérico, que é o 4 ou mais 4, e aqui o valor numérico está multiplicando o x é menos 2x de c. Então, nós necessariamente vamos igualar esse número com esse, que são os valores que estão multiplicando a variável x. Então, veja, 4 igual a menos 2x de c, ou menos 2x de c igual a 4. E daqui, nós podemos tirar que o x de c é o 4 dividido por menos 2. Então, 4 dividido por menos 2, mais dividido por menos dá menos, 4 dividido por 2 dá 2. Então, já encontramos o x do centro. Veja, da mesma forma, que esse número que está multiplicando y é igual a esse valor aqui, que está correspondendo também ao número que está multiplicando y. E nós vamos fazer, então agora eu vou mudar, eu vou botar menos 2y de c igual a menos 4. Posso pegar esse menos 2y de c e igualar com menos 4. Onde nós vamos ter o quê? Que o y de c é menos 4 dividido por menos 2. E o menos 4 dividido por menos 2, menos por menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2. Veja que o nosso centro já foi determinado. O x do centro é menos 2 e o y do centro é 2. Então, já determinamos o centro da circunferência. E como vamos determinar o raio? A partir da comparação ou da igualdade
deste número, que é o número independente, com o número, que é esse daqui, que na realidade é independente, porque o x de c é número, o y de c é número, o raio é número. Então nós vamos igualar o x de c ao quadrado mais o y de c ao quadrado menos R2 com o valor que nós temos aqui, que é o valor 4. Agora observe o seguinte, já encontramos o x de c. O x de c é menos 2. Então nós vamos colocar menos 2 ao quadrado. Já encontramos o y de c, que é 2. Então 2 ao quadrado. Veja, 2 ao quadrado. Menos R2 igual a 4. A partir dessa equação, nós podemos encontrar o R. Quanto é menos 2 ao quadrado? 4. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Certo? Menos R2 igual a 4. Então você tem menos R2, é isso? Menos R2, está aqui, igual 4 mais 4, 8. Eu poderia até já passar o mais 4 para lá, o 4, quando eu passo para cá, eles são simétricos, se anulam. Então, o mais 4 vindo para o segundo membro, menos 4, o R2 igual a 4, e o nosso R é raiz quadrada de 4, entendendo que é um valor positivo, certo? Porque a medida do raio é absoluta. Então, a raiz quadrada de 4 dá 2. Então, veja que para essa circunferência, nós encontramos o centro, que é menos 2, 2, e o raio sendo 2. Então, vamos guardar essa informação para depois nós representarmos essa circunferência. Nós agora vamos apagar esse quadro aqui. Veja que nós vamos guardar essa informação, certo? Eu vou até colocar aqui, embora seja aqui a representação. O nosso centro foi menos 2, não é isso? E o raio foi quanto? O raio foi 2. De que circunferência? De uma circunferência que eu chamei de C1. Então vamos agora olhar para outra circunferência, que é a circunferência C2. E vamos fazer o mesmo procedimento. Repetição desse procedimento, onde nós vamos determinar o x do centro e o y do centro. Então o que nós vamos fazer agora é escrever aqui a equação C2. Então veja, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 2y mais 1 igual a 0. Da mesma forma, a gente observa o seguinte, x ao quadrado, y ao quadrado, y ao quadrado. Olha o menos 2x de c sendo igualado com menos 2, porque é um número que multiplica x, é aqui a representação de um número que multiplica x. Para nós encontrarmos o x de c, nós vamos igualar menos 2x de c igual a menos 2. E o nosso x de c é menos 2 dividido por menos 2, que dá 1. Veja, se você botar o x de c1 aqui, ó, menos 2 vezes 1, dá menos 2x, que vai exatamente ser o valor que a gente está aqui na equação, que a gente tem na equação. Então, encontramos x de c igual a 1. E para nós determinarmos o y de c, nós vamos relacionar o menos 2y de c com o mais 2. E o y de c é 2 dividido por menos 2, sabemos que mais dividido por menos dá menos 1. Então já encontramos o centro dessa circunferência que a gente chamou 2, cujo x é 1 e cujo y é menos 1. Então determinamos o centro. E como vamos determinar o raio? Exatamente fazendo a igualdade desse termo que está aqui na lei geral com o termo independente, que é o 1. Já conhecemos o x de c, 1, então 1 ao quadrado. Já conhecemos o y de c, menos 1 ao quadrado, menos R2 igual a 1. 1 ao quadrado é 1,
menos 1 ao quadrado é 1, menos R2 igual a 1. Veja quando eu passo 1 para cá, 1 com menos 1 vai se anular, e o menos R2 igual a menos 1, multiplicando por menos 1, R2 igual a 1, e o nosso R é a raiz quadrada de 1, o valor absoluto 1. Então, sabemos quem é o nosso raio e sabemos quem é o centro. Então, a nossa circunferência C2, ela vai ter um centro, que a gente já chamou aqui, já determinou, 1 menos 1, e o nosso raio vai ser quanto? 1. Então, nós aqui temos o centro e o raio da circunferência 1 e da circunferência 2. A partir daí, nós vamos agora fazer a representação dessas duas circunferências no sistema cartesiano ortogonal. Novamente, a gente vai apagar para usar aqui essa parte do quadro, não é isso? Nós estamos em que questão? Nós estamos na questão 18 do ENAD 2005, né? Uma questão que caiu lá no ENAD 2005. É uma questão de geometria analítica. A gente chama atenção, vem caindo questões no ENAD de geometria analítica. Já caiu sobre circunferência, já caiu sobre hipérbole. Então, a gente tem que estar atento nessas questões de geometria analítica, né? Para que a gente possa estar fazendo um bom ENAD agora em 2014. Bom, vamos então fazer a representação geométrica dessas circunferências. Então, eu vou aqui representar o sistema cartesiano ortogonal, certo? São os dois eixos, o eixo da abscissa e o eixo das coordenadas. Aqui é o 0, 0, certo? E nós vamos olhar para C1. C1 é uma circunferência que tem centro menos 2 e 2. Então, nós vamos marcar aqui menos 1, menos 2, certo? Então, aqui é a abscissa menos 2. E a ordenada 2. Então, nós vamos marcar aqui ordenada 2. Deixa eu dar uma melhorada aqui para baixar mais esse eixo, certo? Eu vou ficar com pouco espaço, de repente, no quadro. Então, eu vou simplesmente mudar aqui o eixo para poder ter espaço. Então, vamos lá. Voltando. Menos 1, menos 2, e aqui 1, 2. Então, nós estamos marcando no sistema cartesiano o centro da circunferência, onde o x é menos 2 e o y é 2. Veja que o raio é 2. Uma coisa interessante. O raio vale 2, então observe o seguinte. O raio é 2. Se o raio é 2, veja, essa aqui tem 2 unidades, essa aqui tem 2 unidades. Então, essa circunferência, ela vai, na realidade, tocar o nosso eixo nesses dois pontos, que vai ser esse ponto e esse ponto. Porque se essa medida é 2, o raio é 2, se essa medida é 2, o valor, né? Aqui é 2 e aqui é 2, são valores absolutos. Então, o nosso raio tem 2 unidades. Então, nós temos aqui a circunferência que nós estamos chamando de quê? De C1, certo? Agora, está perfeito? Agora vamos para C2. C2 é uma circunferência cuja abscissa é 1. Então, vamos para a abscissa 1. A abscissa 1, tá? Nós vamos colocar aqui. E a nossa ordenada, ela é menos 1. Está definido aqui. Então, o nosso centro está definido a abscissa 1, ordenada menos 1. Veja
que o raio dessa circunferência, C2 é 1. Então, essa circunferência tem essa particularidade. Qual é a particularidade? Também ela tangencia os dois eixos, por conta que está ocorrendo o quê? Veja, essa medida é 1, essa medida é 1, então você tem a abscissa que é ordenada, tem valor absoluto, 1 e 1, e o raio é 1, então a circunferência está tangenciando esses dois pontos, que é exatamente o ponto da abscissa 1, x igual a 1, e esse ponto aqui que é o menos 1. Na realidade, esse ponto aqui é o ponto 1, 0. Esse ponto aqui é o ponto 0, menos 1. Então, ela tangencia os eixos. Bom, nós fizemos o desenho e vamos agora para as análises. As duas circunferências têm exatamente dois pontos em comum. Nós estamos desenhando a circunferência, estamos vendo que essas duas circunferências não têm ponto em comum, não tem interseção. Então, esse item aqui é falso. Não é verdade? Porque as duas circunferências elas não se interceptam. A equação da reta que passa pelo centro de C1, veja, essa equação, essa reta passa pelo centro C1, que é esse aqui, e a reta passa pelo ponto C2. Vamos desenhar essa reta. Observe o seguinte, esta reta que passa por esses dois centros, ela tem uma particularidade. O que você observa? Observe o seguinte, se aqui é menos 2, se o x é menos 2, o y é 2. Se o x é 1, o y é menos 1. Existe uma característica de pontos que estão na chamada bissetriz par, porque esse aqui é o segundo, isso aqui é o quarto quadrante. Então, essa reta, ela está passando pelo segundo e quarto, e veja que quando a abscissas ordenadas e valor absoluto são iguais, mas em valor relativo são simétricos, observe menos 2 e 2, observe 1 e menos 1, pontos que estão sobre a bissetriz par, segundo e quarto quadrante, elas têm essas características. A abscissa ordenada são simétricas, são opostas, certo? E isso nos garante que essa reta ela tem a cara y igual a menos x. Veja, quando aqui for 1, menos 1, quando x for 1, o y é menos 1. Quando x for 1, o y é menos 1. Quando o x for menos 2, menos com menos dá mais, o nosso y vai ser 2. Então, a nossa reta, que passa por esses dois centros, é a reta y igual a menos x. Vamos ver. A equação da reta que passa pelo centro de C1 e C2 é expressa por y igual a menos x mais 1. Não, a reta só y igual a menos x. Reta que passa, que tem um coeficiente linear diferente de zero, ela não passa pelo 0, 0. E essa bissetriz ela passa pelo 0, 0. Então, essa questão é uma questão falsa. O item que não é verdadeiro. Os eixos coordenados são tangentes comuns às duas circunferências. Veja que os eixos coordenados são tangentes comuns às duas circunferências. Esse eixo coordenado aqui, olha só, os eixos coordenados são tangentes comuns às duas circunferências. Esse eixo que é tangente às duas circunferências é. Esse eixo é tangente às duas circunferências é. Então, veja que o item C é um item verdadeiro. Vamos analisar agora, apenas para verificar. O raio da circunferência C1
qual é o raio da circunferência C1? 2. Qual é o raio da circunferência C2? 1. Ele diz assim, o raio da circunferência C1, que é 2, é o triplo do raio da circunferência C2. O triplo de 1 é 3. Então, o raio da circunferência C1 não é o triplo da circunferência do raio da circunferência C2. Então, esse item D é um item falso. Vamos ver, as duas circunferências estão contidas no primeiro quadrante. As duas circunferências estão contidas no primeiro quadrante. Esse é o primeiro quadrante? Não. Uma da C1 está no segundo quadrante e a C2 está no quarto quadrante. Então veja que a letra E é falsa. Então a nossa resposta para essa questão é a letra C.